Olá, gente, boa noite. Espero que estejam bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que estejam assistindo. Espero que vocês estejam bem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre educação escolar indígena para contribuir com o seminário do grupo da estudante Luciete Campos. E eu queria começar aqui dando um exemplo aqui desse livro, o livro do Arumã, né? Foi um estudo realizado por alguns povos indígenas que fizeram intercâmbio entre eles, né, sobre estudos com fibras vegetais, né, para fazer pesquisas sobre extrativismo digital, extrativismo vegetal, perdão, né, para trabalhar, né, com a confecção de materiais com base no território próprio, né, das aldeias indígenas, das comunidades indígenas, né? Então, através dessa pesquisa sobre o arumã, que é como se fosse um cipó, né? Os professores desenvolveram uma série de pesquisas com os estudantes, né? E os estudantes também foram pesquisando ali, buscando com os mais velhos, né? Os conhecimentos sobre usos possíveis, né? Do, do arumã, né? Por exemplo, usos para confecção de cestarias, né? Cestos paneiros, né? Vários utensílios, né? São utilizados aí no dia a dia, né? Aqui tem algumas fotos, né? Da confecção. E aqui também a gente pode perceber que alguns cestos eles têm motivos, né? Eles têm grafismos que dialogam também com a cosmovisão, né? Com a visão de mundo daquele povo indígena específico. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque historicamente, né, a escolarização ela não chegou com esse tipo de proposta para os povos indígenas, né? A escolarização ela chegou como uma imposição, né, dentro dos processos colonialistas, né, de catequização dos indígenas, né, conversão religiosa, ou mais recentemente ali na virada do século XIX para o século XX, de integração, né, das populações indígenas na sociedade nacional, né? Então, a escola serviu durante séculos para transformar os indígenas em pessoas que não fossem percebidas como indígenas, né? Transformar os indígenas em cristãos, transformar os indígenas em brasileiros, né? Então, antigamente eram coisas conceitualmente opostas, né? Escola e povos indígenas eram uma oposição, né? Indígenas e cristianismo eram uma oposição. Indígenas e sociedade brasileira era uma oposição, né? Hoje em dia nós temos uma diversidade de formas de ser brasileiro, por exemplo, né? É possível a pessoa ser brasileira e ser indígena, né? É possível a pessoa ser brasileira, ser imigrante e ser quilombola, ser afrodescendente, por aí vai, né? Por que eu estou falando isso? Porque a leitura do texto que o grupo fez dialoga muito com essas transformações, né, na legislação nacional que propiciaram a criação da chamada educação escolar indígena, né? Esse adjetivo escolar é importante, né, porque os povos indígenas, como vocês já devem ter discutido, eles têm as suas formas próprias de educação, cada povo tem suas formas próprias de transmissão de saberes, de formas de repassar conhecimentos, né? De pais para filhos, de mães para filhas, né? De avós para netos, né? E por aí vai. Existe uma infinidade de possibilidades, né? De repasse dos saberes, né? De maneira intergeracional, né? Sobretudo pela oralidade, né? E por recursos visuais também, né? E esse adjetivo escolar, né, da educação escolar indígena, mostra justamente um processo de institucionalizar escolas, né, geridas e planejadas
né, pelos indígenas e também executadas pelos indígenas, né, ou seja, planejadas, né, e compostas ali por professores indígenas, né. Esse é o marco, né, da educação escolar indígena que dialoga com a Constituição Federal de 1988, conforme está no texto que foi lido, né. A Constituição de 88, ela traz dentro dos seus princípios, né, a, um marco fundamental que é de que é o primeiro momento na história do país onde os indígenas são considerados cidadãos brasileiros. Até então, antes da Constituição de 88, os indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro, né? Eles agiam sob tutela do Estado brasileiro. Então, eles não tinham autonomia jurídica para realizar uma série de coisas que eles realizam hoje, como, por exemplo, conceber, administrar e executar as ações de uma escola indígena, só para dar um exemplo, né? Antigamente também era muito difícil construir uma associação indígena, por exemplo, né? Uma organização da sociedade civil indígena também era muito difícil, né? de, de concretizar isso, né? Então, a Constituição de 88 dá mais autonomia para os povos indígenas, dialoga com legislações internacionais também, como a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? Também, né, que vai ali tratar da importância de escolarizar as pessoas, principalmente ali no sentido de combater relações abusivas, de trabalho escravo, trabalho infantil, né? Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela formulou ali, né, a Convenção número 169 dentro dessa problemática, né? E a Constituição de 88, ela também, de certa forma, dialoga com essa problemática, né? Além dos princípios da Constituição de 88, nós temos também a LDB, que também é mencionada no texto. A LDB, ali já da década de 1990, ela é importante porque ela traz a autonomia da comunidade escolar, né? Ou seja, uma aldeia indígena, por exemplo, uma comunidade indígena, ali as famílias, elas têm o direito de participar ativamente da escola, né? Escolhendo os professores, por exemplo, né? Avaliando também quais esses conteúdos, né, que estão presentes ali na escola, né? Avaliando constantemente, né? Participando ativamente da escola indígena, da mesma forma que nas escolas não indígenas também a comunidade de pais, mães ali responsáveis tem o direito e até o dever também de estar ali acompanhando as atividades da escola, porque é uma forma também de acompanhar a atividade dos seus filhos, né? Isso é muito importante porque também dá mais autonomia, né, para essas comunidades indígenas, né, acompanharem e assim gradativamente irem pensando sobre quais são as melhores formas de educar ali dentro da sua própria realidade, né? Um dos pontos importantes também dentro desse ganho de autonomia é justamente produzir materiais próprios, né? Ali a partir da confecção de materiais próprios, né? Materiais num sentido bem amplo, livros, né? Mapas, documentários, né? Uma série de recursos educacionais têm sido produzidos ali ativamente pelos professores, pelas próprias comunidades indígenas, né? Como forma de pesquisar sobre os seus próprios saberes, né? Registrar esses saberes, né? E aí então a escola lá entra também com essa função de ser um espaço importante para também revitalizar as próprias culturas indígenas, né? Com certeza que a escola vai ter também limitações para essa tarefa, né, de valorização das culturas indígenas, mas ela tem exercido esse papel também, né? Então, os professores indígenas, eles exercem também papéis importantes de liderança ali local,
né? E, de um modo geral, né, a luta para que a escola indígena tenha um quadro docente todo formado por professores indígenas, de preferência daqueles povos que habitam ali, aquela escola, naquela aldeia ou comunidade indígena, é uma conquista muito valorizada, de um modo geral. E a gente sabe que isso ainda não é concretizado em todas as escolas indígenas do país, né? Infelizmente, ainda muitas escolas indígenas não não possuem, né, o quadro com professores indígenas, né? Muitas escolas ainda têm professores que não são indígenas e que às vezes não conhecem, né, a realidade daquela aldeia, daquela comunidade, né? E isso pode se tornar um problema também. Então, eu destacaria aí algumas características da educação escolar indígena, que são, na verdade, pautas, né? São pautadas pelos professores e demais lideranças indígenas em eventos como o CONEI, por exemplo, né? Que é mencionado no texto também, né? As conferências nacionais sobre educação escolar indígena, né? Então, eu destacaria algumas pautas, né? Por exemplo, dentro dessa parte da confecção dos recursos educacionais, existe essa pauta da política linguística, né? Qual seria essa pauta? Seria a pauta de as comunidades escolherem ali, né? Por exemplo, em qual língua vai ocorrer essa instrução? Qual vai ser a língua de instrução da escola? Quais línguas vão ser usadas para dar as aulas, né? Vai ser usada uma língua indígena? Vai ser usada a língua portuguesa? Então, por direito, os indígenas podem ter todas as aulas, né, com os professores falando na língua local, por exemplo, né? E essas situações elas variam muito de aldeia para aldeia, de povo para povo, né? Então existem povos indígenas, principalmente no estado do Nordeste, né, que já não falam mais a sua língua, né? E aí a escola entra, muitas vezes nesse caso, com uma disciplina chamada língua indígena, que serve justamente para ensinar uma base dessa língua, né, como um esforço de valorizar, de revitalizar as línguas indígenas ali, daquele povo indígena, né? Em outros casos, onde se fala a língua até hoje, né, existe um desafio de tentar ministrar todas as disciplinas ali usando a língua, né, que é falada pelo povo. E em outros casos ainda, existem aldeias onde se falam mais né, fala-se ali mais de uma língua indígena, né, principalmente em contextos amazônicos, né, no Amazonas, no Acre, no Pará, mesmo no Tocantins também, existem, né, aldeias que são multiétnicas e plurilingües, né, pluriétnicas e plurilingües também, né? Então, essa pauta da política linguística é muito forte, muito marcante, né? Uma outra pauta que é bem importante também é a elaboração de projetos, né? Então, a escola geralmente é um espaço para elaboração de projetos para a comunidade como um todo, né? Projetos sociais, ambientais, né? Projetos como esse, por exemplo, registrado no livro, né? Para trabalhar com a pesquisa e confecção de artesanatos, por exemplo, né? São muitas vezes encabeçados pelos professores das escolas. E uma outra pauta também é a organização de eventos culturais e esportivos, que também são uma forma de mobilizar os jovens, os alunos, né? Os alunos, né? Por quê? Porque um dos grandes desafios dos professores indígenas é lidar com os choques geracionais, né? Então, muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles estão tendo contato cada vez mais cedo com as culturas das grandes cidades, né? As crianças indígenas, né? E elas podem se atrair mais, às vezes, pelos conhecimentos que a cidade oferece, né? A busca por altas tecnologias, né? Tecnologia de ponta, por exemplo, né? Celular, né? Enfim, internet, né? Às vezes o acesso
a internet é muito falha ou nem existe, né, em algumas aldeias indígenas, né? E os professores, eles têm dificuldade de lidar com esses choques geracionais, né? Como atrair a curiosidade dos alunos, né, ali dentro da escola. E aí a organização de eventos esportivos, por exemplo, né, com futebol, né, torneios entre aldeias, né, são eventos também organizados geralmente pelas escolas e pelas associações indígenas e que engajam muito os jovens, né? E através desses eventos esportivos, muitas vezes os professores eles tentam trabalhar, né, com eventos culturais também, de revitalização da cultura ali, nos intervalos entre jogos, né, de futebol, né, vôlei, né, futebol masculino, feminino, vôlei masculino, feminino, né. Algumas aldeias também trabalham com esportes tradicionais, né. Aqui na região, por exemplo, né, entre os Xerente, Apinagé, Craô, algumas aldeias organizam a corrida de toras, por exemplo, né, já seria um esporte mais tradicional, né? Uma atividade mais tradicional, né? Então, eu elencaria aí essas pautas, né? Dentro dos desafios, né? Da educação escolar indígena. E só para fechar, para amarrar com essa ideia dos recursos educacionais, né? Produzidos pelos próprios indígenas, eu conversei com a Luciette e eu mostrei para ela numa outra disciplina um livro elaborado pelo povo Tapuia Cariri, de aldeias que ficam no estado do Ceará, né? Um livro produzido pela própria comunidade, com os estudantes, né? Para trabalhar também a valorização da cultura, né? Do povo Tapuia Cariri. E acredito que ela vai mostrar esse material na versão digital para vocês, né? Para dar mais exemplos, né? Sobre essas pautas, né, que eu mencionei para vocês. De um modo geral, é um tema muito amplo. A educação escolar indígena é recente, né? Ela tem aí mais ou menos 3 décadas de implementação, né? Após a Constituição de 88, ali em meados da década de 90, foi que boa parte dos povos indígenas conseguiu fundar as escolas indígenas, né, municipais, estaduais, né, com muita dificuldade, né? Muita dificuldade de reconhecimento também dessas escolas por parte das secretarias, né, os órgãos gestores administrativos da educação, né, no país, né, e as situações variam bastante, né, como eu disse para vocês, né, as situações dessas escolas variam demais porque o nosso país ele é muito diverso, são mais de 100 povos indígenas, falam línguas diferentes, tem cosmovisões, visões de mundo muito diferentes, né? São regiões, né, diversidade regional, né, climática, geográfica, né, uma diversidade geográfica imensa também no nosso país, né. Então, algumas escolas indígenas têm uma logística muito dificultada, né, pelos rios, por exemplo, né. Outras estão em beiras de estrada, de BR também, que geram outros problemas também, né. Outras estão cercadas pelas grandes cidades, né? Como no caso dos Guarani-Mbiá, por exemplo, em São Paulo, né? Então, são realidades diferentes que vão também, às vezes, impor desafios diferentes, tá? Então, era mais ou menos esse balanço que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E caso alguém tenha curiosidade de debater mais sobre isso, estou à disposição. Boa reflexão a todos e parabéns ao Luciete e ao grupo pela escolha e dedicação a esse tema que é muito importante e que serve para ampliar muito os nossos horizontes também, né, de reflexão e de atuação como professores também. Muito obrigado, um grande abraço.